Olá, estamos aqui na segunda parte dessa semana, que é a 11ª do Bíblia Toda. Você já sabe, estamos aqui acompanhando a história de Davi, como evoluiu, ele já chegou a ser rei agora aqui, e nesses próximos dias você vai ler sobre a consolidação do seu reino, como ele aconteceu, até a sua morte e a entrada de Salomão. Vamos lá então. Em 2 Samuel 22, onde nós estamos aqui parados do vídeo anterior, tem o Cântico de Davi com o salmo que eu perguntei que salmo é esse, que eu vou responder na semana que vem, na 12ª semana. Vai estudando aí qual que é o salmo que está aqui retratado em 2 Samuel 22. Mas no final dele eu acho interessante, ele fala assim, olha, com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. É interessante isso aqui, que eu gosto desse texto, porque ele mostra que Deus reage com cada um de acordo com como cada um é. Tem muita gente que é totalmente idólatra, que é totalmente anti-Deus, que fica perguntando, cadê Deus? Cadê Deus? Por que tanta maldade? Você trata com maldade, recebe com maldade. Agora, um coração sincero, um coração puro, Deus não desprezará. Então, quer que Deus se aproxime de você, seja como Deus quer que você seja. Benigno, sincero, puro, porque Deus vai se mostrar assim também para você. É o salmo aqui do Davi, ele sabia das coisas, porque ele era um homem de sangue, mas ele era um homem sensível a Deus. Essa sensibilidade está aqui também nas últimas palavras de Davi, em 2 Samuel 23. Ele foi rei durante 40 anos. Ele começou com relacionamento com Deus com 15, 16 anos, jovenzinho, cuidando das ovelhas do pai lá em Belém. Agora ele é um rei poderoso. E ele fala aqui, diz Davi, filho de Jessé, lembrando do seu pai, né? Diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Olha como ele se define, né? Música e adoração. O Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra esteve em minha boca. Davi tinha essa convicção de que ele tinha tido um relacionamento com Deus, amigo de Deus também, um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha a sensibilidade de saber quem era Deus na vida dele. E essa sensibilidade traz revelação, porque ele fala assim, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Quem é a rocha de Israel? Então veja o tamanho da compreensão de Deus que o Davi rei, o Davi guerreiro, mas o Davi salmista, o Davi adorador tinha. Então aqui, nesse capítulo, ele faz as suas últimas palavras. O capítulo continua falando dos seus valentes. Eu acho que é interessante falar dos valentes, porque aqui eu vou matar a curiosidade de alguns de vocês aí com uma pergunta que eu não respondi ainda, da semana passada. Ele fala aqui, os valentes de Davi. Ele divide em duas categorias aqui. 3 grandes valentes e outros 30 valentes. Só que quando você conta tem 37. Então aqui a conta é engraçada, mas ele levanta 3 grandes nomes. Esses 3 grandes nomes são pessoas que seguiram Davi desde que ele era um nada, fugindo de Saul, foi lá para a caverna de Adulão, junto com os homens de coração de espírito amargurado, devedores, pessoas que estavam doentes, lunáticos. Ele estava lá cuidando, junto com esse povo, o seu bando de 400, depois de 600, agora rei de todo Israel. Esses homens seguiram Davi em todas as suas guerras. Então ele fala primeiro que é Josebe-Bassebete, se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Ou seja, um general do exército que quase que sozinho aqui enfrentou 800. Depois vem Eleazar, filho de Dodô, que era um dos 3 valentes de Davi. Quando provocaram os filisteus que eles se juntaram à peleja, e quando Israel os homens subiram, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. Eu não sei se você já trabalhou bastante com a mão aí, eu não sou tanto assim, mas quando você pega muito e trabalha, você não consegue abrir a mão da força que você faz. Ele bateu tanto com a espada que a espada grudou na mão dele.
Ele não conseguia abrir a mão, de tanto que ele lutou, de tanto que ele feriu os filisteus, até cansar a mão. Valente de exército. E Samá, filho de Agé, que quando os filisteus se juntaram a uma multidão, ele, no meio de um campo de lentilhas, resistiu, defendeu e pôs o povo para fugir. Esses homens eram heróis militares. Como a gente fala do Moshe Dayan, hoje vocês nem falam tanto do Moshe Dayan, mas ele foi um herói de Israel na Guerra dos 6 Dias. Gente que com pouco ganhou de muito. Quando você vê as batalhas de Israel hoje, tem esses heróis até agora. Gente que com alguns tanques ganharam do exército de imenso, do Egito, da Síria, alimentado pelos russos. Israel pequenininho, Davizinho, ganhando os Golias, com vitórias assim, milagrosas. Gente que se levantava naquela época, que se levanta até hoje. Depois ele fala de 30 que tinham 3 cabeças. 30 valentes com 3 cabeças. Esses 3 aqui são justamente o Abisai, que a gente já falou aqui, que era um dos filhos de Zeruia. Ele estava lá na época da caverna de Adulão. Quando Davi quis beber água e estava com sede, eles foram lá, entraram no exército inimigo, foram até a cisterna de Belém, que era o poço da casa de Davi, onde ele tinha saudade daquela água. Foram lá correndo o risco para poder dar água de Belém para ele. E o Davi falou, olha, Deus me livre de beber essa água, porque quase é a morte dos meus homens. Ele sacrifica aquela água ao Senhor. Então está aí nesses 3 valentes, o Abisai, o Benaia e o Azael, irmão do Abisai, que morreu também depois, lutando pelo rei. Então, 3 filhos de Zeruia, né? Joabe, Abisai e Azael. Esses 3 aqui estão como valentes. Acho interessante notar que quando ele descreve os outros 30, o último que ele coloca, o último versículo do capítulo 23 de 2 Samuel é Urias, Eteu, 37 por todos. Urias, valente de Davi, que ele matou para ficar com a mulher. Olha como a história de Davi é complexa aqui. Vamos para 2 Samuel 24, onde Davi comete o erro de tentar contar o povo. Quantos tinham ali? Muita gente tem complicação com isso. Não temos que contar ninguém. Mas Deus pediu para o povo ser contado 2 vezes durante o Êxodo. E o povo de Israel tinha recenseamento. Mas aqui está aquela questão de confiar nos carros e cavalos, confiar em Deus. Joabe, que era o chefe do exército, falou assim, rei, Deus multiplica o Senhor teu Deus 100 vezes o povo. Para que você quer saber quantos são? Mas o rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes de exército, e mandou contar. Veio então uma praga. Eles duraram, para contar, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800 mil homens de guerra. 800 mil homens de guerra que arrancavam a espada. E os homens de Judá eram 500 mil homens. Então tem um exército aqui de 1.300.000. Olha isso. Só para você ter uma ideia. O exército brasileiro hoje não chega a 350 mil homens. 1.300.000. Davi reconheceu o seu erro. O profeta Gade foi falar que Deus não tinha gostado e perguntar para ele o que ele queria acontecer. Falou 3 coisas. 7 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos inimigos, ou 3 dias de peste na terra. E Davi falou, olha, eu não quero cair na mão dos meus inimigos, eu quero cair na mão de Deus, que é misericordioso. 3 dias de peste. Esse texto aqui é o texto famoso, que por esses 3 dias, Davi, então, levanta um sacrifício a Deus em perdão na eira de Araúna. Montanha de Araúna, era um campo que ele comprou, e o Araúna falou, por que o rei quer fazer isso? Eu preciso fazer um sacrifício a Deus. O Araúna falou, tá aí a terra, tá aí o boi, estão aí a madeira, a pedra, pega tudo, tá doado. E o Davi responde uma frase famosa, dizendo, não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois,
por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Só queria lembrar aqui para vocês que a palavra ciclo, que é a moeda de Israel, em hebraico quer dizer shekel, que até hoje é a moeda de Israel, o shekel. Então, estamos aqui com Davi comprando aquela terra para poder aplacar a ira de Deus. Acabamos 2 Samuel, começa 1 Reis, o primeiro capítulo de Reis. Esse livro tem nome de Reis porque é uma sucessão de reis em Judá e em Israel. Aqui ainda temos Davi vivo, está na velhice dele e aparece a história de Adonias. Adonias, o filho que era irmão do Absalão, mesma mãe. Olha o que acontece aqui. O Adonias, ele quer ser o rei. E o Davi nunca tinha destratado, ou a palavra aqui nunca tinha deixado de fazer as vontades do Adonias. Olha que interessante aqui, porque no versículo 6 ele fala assim: nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Então aqui tem uma questão na educação de Davi com seus filhos. Ele mimava os seus filhos. E esse aspecto aqui, ele mimava o Adonias, que era o irmão do Absalão, o filho que ele tinha perdido por causa da rebelião ali. Que ele chorou tanto lá que o Joabe foi dar bronca nele. Então aqui o Adonias era um mimado que nunca ouviu do pai: escuta, por que você fez isso? Olha a importância de ter limite, olha a importância de você falar não pode, olha a importância de você estabelecer consequências para as ações do filho. O Adonias cresceu livre, leve e solto. Quando o Davi já era velho, ele falou, sabe uma coisa? Eu vou ser o rei. Eu reinarei. Preparou carros, cavaleiros, 50 homens e anunciou para todo mundo. Ele tinha a inteligência com Joabe, que era o da defesa, com Abiatar, que era o sacerdote. Então os dois, militar e religioso, estavam seguindo ali e falaram, não, vamos atrás do Adonias aqui. Então ele fez o esqueminha bem bolado e anunciou que ele era o rei. Agora, o outro sacerdote, o Zadok, e Natã, o profeta, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. O Adonias vai e faz uma festa e começa a congregar todo o povo, e o pessoal vai para junto dele, e aí o Natã pensa, espera lá, isso não está certo não, chama lá o rei e fala, ó, você não falou que Salomão ia ser o rei? Agora o Adonias está lá. Aí o Davi fala, chama Batseba. O Natã já tinha combinado com a Batseba, quando o rei chamar, você bate e seba. Aí ela chegou ali e falou, olha, meu filho está aqui, você prometeu, e o Davi falou, Salomão vai ser o rei. Quando aconteceu isso, eu já falei sobre isso aqui antes, que eu contei a história do Adonias, né? Um dos que morreram de uma forma estranha aqui com Salomão. Salomão, então, é constituído rei, o povo começa a se alegrar, começa a ouvir um barulhão, e aí o povo que estava com Adonias ouve isso. Ele fala, que barulho é esse que está acontecendo? Aí eles falam, Salomão foi constituído rei. Quando eles ouvem isso, então estremeceram-se e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Ou seja, estavam, mas não estavam. Davi tinha os seus valentes que não ruíam a corda nunca. O Davi estava por baixo, eles estavam com o Davi. Falando por baixo, caiu aqui. Continua vivo? Sim. Davi estava lutando, eles estavam lutando junto. Davi tinha um desejo, eles iam cumprir o desejo. Agora, os amigos do Adonias aqui estavam lá batendo palma, quem falou, eu serei o rei, opa, estamos junto de você. Não é o Adonias, é o Salomão? Cada um foi ao seu caminho. Adonias ficou sozinho, percebeu que aqueles amigos não eram amigos coisa nenhuma, e ele então levantou-se e foi e pegou das pontas do altar, dizendo, para eu não morrer aqui, porque senão Salomão me mata. O que acontece? Agora é interessante isso aqui. 1 Reis, capítulo 2. Davi dá conselhos para o Salomão. Olha só os conselhos. Primeiro que ele mandou foi dizendo assim, sê homem.
Esforça-te, pois, e sê homem. Um conselho interessante aqui. Falou, meu amigo, haja como um homem. Não fuja das lutas, encare as circunstâncias, tome as decisões. Eu estou indo embora, não estou mais aqui para te ajudar. Esforça-te, pois, e sê homem. Hoje está até estranho esse conselho, né? Mas, primeira coisa, você tenha vergonha na cara e tenha brio. Segunda coisa, guarde a lei de Deus. Obedeça a lei de Moisés, o que está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Legal até aí, né? Você aí, seja homem, obedece a Deus. Agora, uns avisinhos que eu quero te dar. Você sabe aí do filho de Joabe, né? Joabe, filho de Zeruia. O que ele fez aos dois chefes do exército de Israel? Abner, que era o chefe de Saul, e Amasa, que ele matou, que era o chefe de Absalão. O Abner é um homem com sangue na mão. É um homem de guerra. Então, faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Essa é uma maneira muito delicada de dizer, mata o Joabe. Conselho do Davi, do chefe do exército dele. Queria saber que o Joabe já estava lá em conluio com Adonias. Aí ele fala, agora os filhos de Barzilai você usa de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram a eles a mim, quando eu fugia por causa de ter irmão Absalão. Então o Barzilai de Gileade, que tinha 80 anos, os filhos dele aqui estão garantidos porque ele foi fiel. Fidelidade que cai para os filhos. Os que também contigo está, Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que me maldisse com maldição atroz, porém, que eu jurei que não o mataria a espada, agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Ou seja, ele falou, não deixa o Simei livre, não. Olha que conselho. E ele dormiu, e o Davi tinha 40 anos de rei, 7 anos em Hebron, 33 em Jerusalém, e Salomão é posto no seu lugar. O que ele faz? Mata o Adonias, mata o Joabe, mata o Simei. Como eu já falei isso algumas aulas atrás, eu não vou repetir aqui. 1 Reis 3. Salomão casa com a filha do faraó. Já começa aqui uma história de conluio, né? Ele faz as pazes com o Egito, casa com a filha do faraó. Até aí é um casamento político, né? Que naquela época tinha um contexto aceitável. Tanto é que Deus aparece na sequência para Salomão e pergunta, e aí, o que você quer? E o clássico texto em que ele fala, eu quero sabedoria para poder ligar esse povo. E Deus fala, porque você não pediu nem glória, poder, nem dinheiro, mas pediu sabedoria, você vai ser sábio e vai ter glória, poder e dinheiro. Então, Salomão julga a causa das duas mulheres, história famosésima, de duas mulheres reclamando sobre um filho, e ele fala, bom, você não sabe quem é a mãe? Corta pela metade, dá metade para cada um. Aí a mãe verdadeira falou, não quero perder meu filho, deixa ele com a outra, pelo menos ele está vivo. Aí ele falou, essa é a verdadeira mãe. Então, uma clássica história de ação com sabedoria. No capítulo 4, fala das grandezas do reino de Salomão, mas eu queria aqui só levantar para vocês aqui, ele também aqui fala dos ministros de Salomão. Eu falei do Davi, né? Aqui ele fala dos ministros de Salomão. E aí, olha só. Sacerdote, 1. 2 secretários, não tinha na época do Davi. Chanceler, também tinha. Defesa, também tinha. 2 sacerdotes além. E aqui aparece um outro cargo, que é Azarias, o filho de Natã, que era o profeta, levou aqui, chefe dos provedores. Olha só. Então já tem 12 provedores, um de cada região do povo de cidade. Provedor, o que era? Eles proviam a mesa do rei. Então já chegou aqui um cargo que é
sua função, cada um de um lugar, cada mês do ano, esse lugar vai garantir aqui meu suprimento. Comida, tudo que ele precisasse vinha daquele lugar lá. E os chefes provedores, mais um cargo. Então, já começou a criar aqui o funcionário público ganhando em cima do sacrifício e do dinheiro da turminha. Então, além disso, o oficial mor, que era a Casa Civil, um mordomo, que era no sentido de gestor administrativo, e o tributo, que é quem arrecada o dinheiro. Isso ia custar muito caro, o Salomão explodiu o reino. O versículo 21 fala da extensão do reino naquela época, e você vê como Israel era grande, como que eles vão aí desde o rio Eufrates, que é lá o Irã e o Iraque ali, que eram os caldeus babilônicos, até os filisteus, até o Egito no sul, que traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Muito bem. 1 Reis 5 fala da aliança que ele faz com o Irão, o rei de Tiro, que é um provedor de riquezas para ele também, que fazem com que ele consiga pensar nos preparativos para edificar o templo. O capítulo 6 é a edificação do templo. Já falei aqui também, 1 Reis 6:1, um versículo muito interessante, porque ele dá a data. Ele fala, sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Isso ajuda muito na datação histórica de quando aconteceram os fatos. Porque você consegue, eu já não vou repetir o que eu já falei lá atrás, com isso aqui, com outros versículos que falam dos jubileus, que vinham de cada 49 anos, você consegue definir quando que começou o reino de Salomão, quando que o povo saiu de Israel do Egito lá, que é por volta de 1300, 1500 antes de Cristo, aqui nós estamos quase nos 900. 480 anos se passaram. E aí então, a casa que ele edificou, está aqui colocando o templo. Olha que interessante. A casa que o rei Salomão edificou. Nós fizemos um podcast hoje, aliás, né, mas vai passar para frente, com o Samuel Munhoz, que é o criador do Instituto de Arqueologia Bíblica aqui em São Paulo. Ele visita Israel várias vezes. Estamos comentando sobre isso. Olha o que esse texto fala aqui sobre o Templo de Salomão, o tão famoso Templo de Salomão. Ele tinha como dimensões 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, 30 côvados de altura. Esse é o prédio principal. Depois tinha edifícios anexos ali, salas em volta. Esse prédio principal, quanto que é um côvado? Aí tem discussões, mas se você pegar o côvado do Novo Testamento, é o côvado romano, 45 centímetros. Côvado da distância da ponta do dedo médio até o antebraço. Então, dependendo da pessoa, né, o tamanho, o meu côvado é maior que o côvado da Aline. Então, dependendo do tamanho da pessoa. Em Novo Testamento, 45 centímetros. Aqui no Velho Testamento, convenção, 52 centímetros ou praticamente meio metro. Portanto, a casa do templo, ela tinha 30 metros por 10 e por 15 de altura. 15 dá mais ou menos um prédio de 5 andares. Alto, bem alto, estreito, né? 10, é um terreno hoje, 10 por 30 é um terreno. Aquilo era o Templo de Salomão, que a gente pensa um negócio estrondosamente grande. Tinha coisa em volta. Aqui você vai ler o que ele pôs em volta ali, como ele construiu o templo e como ele encheu de riqueza, aí muita riqueza. 7 anos construindo o templo, virou um ponto de visitação. Hoje também temos o Templo de Salomão que todo mundo visita, falam Templo de Salomão, mas você vê que as dimensões não batem muito não, né? Porque esse templo aí está mais para o Templo de Herodes, que esse sim era o templo famoso na época de Jesus. Vamos lá, vamos para frente. 1 Reis 7, ele edifica um palácio. Fez o templo, agora faz a casinha dele. A casinha dele, ele coloca aqui as dimensões, olha só, 100 côvados por 50 por 30. Ou seja, o outro era 60 por 20 por 30. Esse é 100 por 50 por 30. Ou seja, tinha a mesma altura, mas era o dobro do tamanho. Palácio em que Salomão morava. Demorou mais 20 anos para fazer esse negócio aí. 20? O 20 é a soma dos dois, né? 7 para o templo e 13 para o palácio. E aí, obrigado. E aí, então, ele coloca aqui um monte de coisa que se torna o povo de visitação. Você vai vendo aqui todas as pias de cobre, o mar que existia, as obras que ele criou em volta lá,
que davam graça àquele lugar. Esse templo é dedicado em 1 Reis 8, então ele chama diante de Deus, dedica o templo e fala para o povo que Deus vai estar lá, ele ora a Deus, faz aqui uma oração, uma frase muito famosa que vai ser usada lá na frente por alguns reis, né? Versículo 30 de 1 Reis 8. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa a oração que se fizer nesse lugar. Aqui vem a glória de Deus sobre o templo, que é o cabote, a cobertura, a glória, e aparece aqui Deus pela segunda vez em 1 Reis 9 e reforça o pacto com Salomão. Muito bem, vou parar por aqui, que tem aqui o final da história de Salomão, até chegar aos reis que vão seguindo na divisão do reino. Continuamos pela semana 11ª.